Muito bem, na mensagem de ontem, Nossa Senhora disse essa frase que você viu aí no início, né, na capa da catequese. A Babel estará presente na casa de Deus por culpa dos maus pastores, mas vós podeis vencer o mal acolhendo os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. Aqueles que obedecerem fielmente às lições do passado estarão protegidos. Vocês sabem que lá no Velho Testamento existe a história da Torre de Babel. Muitos, entre aspas, bons teólogos, para não dizer o contrário, acham que não existiu. Mas será que existiu ou não? Existiu, de fato. Se não existisse, nós só não estaria aqui citando, né? A Babel, que é símbolo da confusão. O sujeito quis fazer uma torre para chegar ao céu, né? Para guerrear contra Deus. E acabou quebrando a cara. Então, a confusão provocada, como Nossa Senhora veio dizendo ao longo desses anos todos, é que em um lugar, isso da mesma igreja, em um lugar se fala uma coisa, em outro lugar se fala outra. Mas como pode ser? Como pode se pregar uma verdade em uma região e a mesma igreja em outra região nega aquela verdade que foi anunciada ali? Então isso causa esta Babel, esta confusão. E eu creio que no próximo mês nós vamos entrar em um período de maior confusão dentro da Igreja Católica. A não ser que Deus faça um milagre, né? Corações se abram e, de repente, porque Deus espera que os corações se abram para que ele possa agir. Mas, se essas pessoas foram colocadas ali para fazer esse estrago, elas não irão recuar, elas vão avançar cada vez mais para o lamaçal mais profundo das falsas doutrinas. Agora, Nossa Senhora está dizendo que a Babel vai se espalhar por dentro da casa de Deus. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ela fala isso não, viu? Já por várias vezes Nossa Senhora citou esta coisa aí. Mas Nossa Senhora disse que nós, os que estamos do lado de Cristo, podemos vencer o mal acolhendo os ensinamentos verdadeiros da igreja. Né? Essa coisa de meia-verdade não cola com o céu. Precisa-se ter compromisso com a verdade. Então, essa falta de amor à verdade que se espalha de forma aterrorizante dentro da Igreja Católica, né? Isso precisa ter um fim, porque muitas almas vão se perder. Falta evangelização, falta doutrina. Isso é escandaloso, né? Ter que dizer isso. Dizer que falta doutrina dentro da nossa Igreja Católica. Em muitos lugares falta doutrina verdadeira. Estão ensinando algo que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Estão defendendo até pecados mortais. O pecado mortal deixou de ser pecado mortal para agradar a uma meia dúzia de malandros, né? E de teólogos, picaretas que nós temos dentro da igreja e que ocupam cargos grandes dentro da Igreja Católica e vão arrastando multidões para o inferno. Então, quem quer ir para o inferno vai sozinho, não precisa levar ninguém, né? A pessoa quer se perder, a gente sabe que muitos vão se perder. Jesus já disse, né? Não é questão de julgar, não estou aqui julgando ninguém, mas todas as pessoas, vamos falar do católico só, né? Todos os católicos vão ser salvos? Eu não acredito, não. Todos? Não creio que serão salvos, todos. Jesus morreu para salvar todos os católicos, mas nem todos serão salvos. Mas por que não serão? Porque não querem obedecer, porque não querem. Todos os consagrados vão se salvar? É uma piada dizer isso. Estou até provocando um escândalo dizer isso aí, né? Para muitos críticos. Mas é o que está no Evangelho. É o que está na Sagrada Escritura. É o que Jesus disse lá. Senhor, mas nós pregamos, evangelizamos, eu já falei isso aqui várias vezes. Em teu nome não vos conheço. Não vos conheço, Jesus vai dizer para muitos consagrados da nossa Igreja Católica. Não vou nem falar das seitas.
Mas seita já é seita, estou falando de igreja. Edificarei, Pedro, né? Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, acabou. Jesus deixou uma igreja. Essa igreja é a igreja católica. Ah, mas Jesus não era? Sim. Ele fundou a sua igreja católica. Aí você diz, Pedro, você está ficando doido? Não, não estou ficando doido, não. Eu não quero ficar do lado de banda podre, não. Entende? Eu quero ficar do lado de quem defende a verdade. Então, existe uma falsa igreja dentro da igreja católica ensinando coisa que não faz parte da doutrina. Não há clareza doutrinal hoje dentro do catolicismo. Não há. Pronto, acabou. E eu não sou teólogo, nunca estudei nada. Eu sou um tabaréu da roça. Mas eu não sou burro, não. Não significa que os que estudaram são mais inteligentes do que você e do que eu, não. Porque tem muitos que são chamados, né, de bons teólogos, que são hereges. Hereges. Eu provo. Nos próprios livros que eles publicaram que tem heresia. Então pronto. Ou a gente abre os olhos, ou a gente afunda junto com eles. Então a Babel está aqui. Caminhasse para um futuro de densas trevas espirituais, a humanidade caminhará em uma triste cegueira espiritual e os meus pobres filhos beberão cálice amargo do sofrimento. Buscai Jesus e a verdade dos seus ensinamentos. Não permitais que o demônio vos arraste para o lamaçal das falsas doutrinas, que estará presente em toda parte. A Babel estará presente na casa de Deus por culpa dos maus pastores. Mas vós podeis vencer o mal acolhendo os ensinamentos do verdadeiro magistério da igreja, do meu Jesus. Aqueles que obedecerem fielmente às lições do passado estarão protegidos. Protegido de quê? Essa desgraceira que está entrando na igreja, já entrou e que vai estragar mais ainda. Então, que lições do passado são essas? Os ensinamentos de sempre da igreja. Há 100 anos atrás, tal coisa era pecado mortal? A igreja não ensinava que era há 100 anos atrás, eu não tinha nascido ainda não, né? Nem meu pai, nem minha mãe tinham nascido também. Mas há 100 anos atrás, o que era pecado mortal? Lá é hoje. Quer dizer que lá 100 anos atrás a igreja ensinou para o cara não cometer aquele pecado mortal. Ó, isso é pecado mortal. Muitas almas foram para o inferno, então, porque se fizeram, né? Se perderam. Aí hoje, essa mesma igreja, eu estou falando 100 para exagerar no tempo, né? Mas eu posso voltar para um pouco menos. Mas vamos deixar no 100 mesmo. Então hoje, a mesma igreja de Cristo está mudando o discurso e dizendo que isso não é mais pecado. E defendendo, né? Bando de covarde. Quando vocês morrerem, vocês vão pagar caro diante de Deus. Mas vai pagar caro. Pena que a gente não pode assistir o julgamento, né, dessa turma para a gente olhar e ver o fim deles. Porque eles vão pagar caro. Eles estão negando que a igreja católica é a igreja de Cristo. Bando de covarde, não tem coragem de falar. Mas se eles não têm, a gente tem. Vamos defender a igreja católica. Dê o que der. Doa quem doer, gosta quem gostar. O que a gente não pode, eu só fico pensando, como é que o cara passa não sei quantos anos estudando no seminário, se ordena padre, e depois de ordenado, ele se deixa contaminar por essas falsas doutrinas ensinadas por picaretas dentro da igreja católica e vende sua alma para Satanás. Isso aí é vender alma para o diabo. Porque o sujeito deixou sua casa, seu pai, sua mãe, foi para o seminário, estudou 7, 8 anos. Depois de ordenado, muda o discurso? Mas como pode uma coisa dessa? Então tá vendendo alma para o Satanás. Porque se você não quer defender a igreja católica, seja homem com H maiúsculo, seja homem honesto. Tira a batina e entre na gandaia. Vá para a bagunça do mundo. Mas não fique usando as vestes, né, eclesiásticas, né? Não fique usando as vestes sagradas sendo covarde, não. Covarde não pode usar batina, uma roupa sagrada. Então, quem quer bagunça, procure coisa lá no mundo lá fora. Quem é de Jesus, se comporte como um homem de Deus, representante de Jesus na terra. Os representantes estão fugindo da raia, aí fica difícil.